sem voz. O que Deus quer me ensinar com isso? Qual que é a lição que Ele quer me mostrar? O que é pra eu aprender? Acho que talvez esse senso de urgência que eu tenho... Cara, eu trabalho todos os dias. Eu falo todos os dias. Eu escrevo todos os dias. Qualquer pessoa que entrar em qualquer rede social minha, todo dia eu vou estar lá. Eu cresço nas redes sociais todos os dias e eu sinto que é pouco. E todos os dias eu falo, pouco. Dá pra ir mais. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Eu preciso impactar mais gente, mais gente. Como que eu posso chegar em mais gente? Como que eu posso chegar em mais gente? Eu tenho essa pira aí também. Uau. Essa é a tua medida. Eu tenho essa pira aí também. É a tua zona de graça. É, porque foi me dado muito. É isso. E você, cara, eu acho que você tá num lugar que é um lugar extraordinário, mas também é o lugar mais perigoso que a gente pode estar. É o lugar onde a gente não tem mais desculpas para não cumprir o comissionamento que recebeu. Yeah. Porque eu lembro quando meu home office era o quarto de passar roupas da minha casa. E literalmente só tinha espaço para mim ou pro ventilador de pé. E aí sempre que eu usava o ventilador de pé, ficava segurando a porta para eu poder trabalhar. Eu lembro quando, cara, eu levava pastores, eu servia na minha igreja no Rio de Janeiro e às vezes ia levar para o aeroporto ou para o hotel e eu tava com o carro na reserva, o IPVA atrasado e eu ia orando para não ter nenhuma blitz no meio do caminho e eu não ser envergonhado. Uhum. E não faz muito tempo. Agora eu toco todo tipo de cara, eu tô recebendo de Deus acesso em vários lugares. Uhum. O combustível no tanque do carro não é mais um desafio, o tamanho da sala não é mais um problema, os acessos não são mais tão pequenos. Uhum. Ou seja, é como se Deus desculpa. Não tem desculpa. É como se Deus falasse, tudo que um dia foi impeditivo, agora você tem e sobra. Vai. E eu acho que é nesse momento que a gente é testado, porque muitas vezes a gente falou, cara, um dia se eu tiver tal coisa. Quantas vezes eu ouço gente falando, pastor, um dia se eu for rico, eu vou ajudar muito os pobres. Um dia, se eu tiver, sei lá, alcance, eu vou fazer tal coisa. E às vezes esse dia chega, cara, e a gente é reprovado quando esse grande dia chegou. Porque a gente vê que, na verdade, aquilo ali era só fogo de palha. Eu acho que o teu maior teste, o meu maior teste, acontece no nosso melhor momento. É quando a gente não tem desculpa. É isso aí. Joel, se você quiser mobilizar uma geração para fazer qualquer coisa agora, você consegue mobilizar um exército. Exato. Então qual que é o teu desafio hoje? É discernir o que está na agenda de Deus. Pois é, eu queria ir mais fundo nesse papo da agenda de Deus. Sim. O que o salmista fala sobre? O Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Primeiro princípio fundamental. A sua história já foi escrita por Deus. Segundo princípio fundamental. A sua história já foi estabelecida, logo pode ser acessada. Uma das coisas que eu mais faço é pedir para Deus me deixar acessar páginas da minha história que já foram escritas, porque quando eu consigo discernir um pouco do futuro, o peso do processo fica mais leve. Certo. Agora, é aí que muita gente não entende como que funciona livre-arbítrio com uma história escrita por Deus. Certo. Pô, se Deus já escreveu minha história, onde é que está meu livre-arbítrio? Qual é a minha liberdade? A tua liberdade está em aceitar uma história que Deus escreveu ou abortá-la para escrever a sua sozinho. Então, o livre-arbítrio da criação está em dizer, Deus, legal que você escreveu para mim, mas eu acredito que eu consigo escrever uma história melhor sozinho. Tá bom. Então, o livre-arbítrio está em poder abortar, cancelar, não acessar, não discernir, não se mover por algo que já foi preparado para você na eternidade passada. Agora, como é que eu penso hoje, tá? Eu tenho 36 anos. Então, você imagina. Vou imaginar que eu tenha, sei lá, 20 anos aí, já como um homem maduro e consciente. Cara, eu tenho 20 anos de conhecimento da minha história. Eu não conheço mais do que 20 nações. Eu tenho 3 filhos. É muita arrogância eu achar que sozinho eu vou escrever algo para mim que seja melhor do que alguém. Que é o Pai da eternidade, que conhece o meu passado, o meu presente e já visitou o meu futuro. Que estabeleceu coisas para mim antes do ventre da minha mãe ser gerado. É muita arrogância, alguém que é não só Pai da eternidade, mas ele desenhou toda a criação. Foi ele que estabeleceu para o mar os limites, até onde o mar pode ir. Joel, tem uma discussão entre Jó e Deus que é extraordinária, cara. Jó, ele está questionando, ele está dizendo,
Deus, eu não entendo por que isso, eu tô parafraseando aqui. Olha o que eu tô vivendo, olha essa crise. Aí Deus fala, Jó, eu até te respondo. Eu até vou responder suas inquietações. Se antes você me responder algumas perguntas. E as perguntas que Deus faz para Jó, a maior parte delas a ciência moderna não consegue responder até hoje. Ele fala, Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, para quem eu pedi conselho? Jó, onde você estava quando eu estabeleci cada uma das estrelas e as chamei pelo nome? E aí me pega muito, cara, quando Deus fala assim, Jó, onde você estava quando eu disse para o mar até onde ele pode ir e aonde ele vai se limitar e o seu orgulho vai se desfazer em ondas? Cara, pega isso aqui, Joel. A gente chama a Terra de planeta Terra, mas na verdade faria mais sentido a gente chamar a Terra de planeta Água, porque tem mais água do que terra. Me explica por que a água não tomou toda a cobertura da terra. A Bíblia está aí a resposta. Porque Deus estabeleceu os limites geográficos. Até aqui você pode ir, daqui em diante você não vai avançar. Irmão, você pode pegar vários lugares que aterraram, seja para expandir território ou para fazer ilhas. A gente vê de tempos em tempos algumas catástrofes. A natureza, na verdade, só está reivindicando um limite que foi dado para elas por direito pelo Criador. Sim. É como se o mar estivesse falando, olha, desculpa, mas até aqui faz parte da minha jurisdição. Eu tenho autoridade para isso. E por que ele não invade as capitais e todos os outros lugares? Porque Deus disse, até aqui tudo bem, daqui em diante não. Eu preciso entender que existe um Deus que estabeleceu limites para o mar. Esse Deus também estabeleceu a minha história. Esse Deus também estabeleceu limites da minha história. E aí tá um ponto, cara. Deus estabeleceu limites que talvez sejam infinitamente maiores e um pé direito que talvez seja infinitamente mais alto do que o que você acredita que seja o teu limite final. Certo. Então você imagina, você pode achar que Deus te deu uma voz na nação, Deus pode te dar uma voz nas nações. Você pode achar que talvez o ápice do que está acontecendo é você estar no top 3 de podcasts no teu país. Mas pode ser que em algum momento você esteja sendo traduzido em outras línguas. Pode ser que em algum momento você possa se tornar conselheiro de chefes de Estado. Pode ser que em algum momento você ocupe uma cadeira na ONU. Ou você fale, sei lá, na cerimônia de uma Olimpíada. Ou você seja chamado para um conselho de guerra. Ou qualquer outro lugar que hoje seja impensável, inacessível. O que eu acredito? Quando eu começo a acessar a agenda de Deus, eu paro de limitar as coisas a partir do que para mim parece que é grande demais. Porque o que é grande demais para aquele que fez os céus e a terra? O que é grande demais para aquele que chama as estrelas pelo nome e quando as chama, a Bíblia fala que elas se colocam em ordem. Irmão, o que é grande demais para alguém que não existe? Esse é um princípio, tá? Deus não existe. Você sabia disso? Não. Deus não existe. Ele é. Certo. Porque tudo que existe foi criado um dia. Certo. Mas ele é antes de todas as coisas existirem. Certo. Então, no princípio, quando ele começa a declarar e as coisas começam a existir, elas passam a existir porque ele já era. Então, eu pergunto para Jesus, quem você é? Eu sou o que sou. Ele é. Deus é. Então, existe um Deus que é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus poderoso, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. E esse Deus estabeleceu uma história para o Joel. E existem limites que Deus estabeleceu para o Joel. Então, alguns anos atrás, eu decidi parar de tentar estabelecer limites e começar a acessar. Tá. É isso. 2 semanas de convertido, eu recebo uma palavra. Eu vejo uma geração sendo tocada. Ok. Aí eu liderava 15 jovens na garagem da minha casa. Um dia eu tô no alto do monte, a gente tá orando, eu tô na cidade de Cabo Frio, liderava jovens lá, eu vejo uma cidade iluminada à noite e eu faço uma oração. Eu falei, Deus, me dá essa geração por herança. E naquele dia, Joel, eu senti que Deus viu graça no meu pedido. Mas, cara, diante de Jesus, eu pedi uma geração de jovens na cidade de Cabo Frio. Porque aquele era o ápice do que eu podia pedir e do que eu podia pensar. Então eu vi uma cidade iluminada à noite e eu falei, Deus, me dá essa geração de jovens por herança. Eu quero tocar todos os jovens da minha cidade. Aí eu tô num culto, tem 80 jovens.
eu tô lá atrás, vendo aqueles jovens de mãos levantadas em Cabo Frio, e eu falei assim, Deus, obrigado. O Senhor cumpriu o que prometeu. Uhum. Aí Deus sussurra no meu ouvido assim, eu nem comecei a fazer. Passa algum tempo, eu tô no Rio, culto de jovens, 1000 jovens. Eu olho aquilo e aí eu falei, uau, Deus, obrigado. Agora o Senhor cumpriu tudo que você me prometeu. Uhum. E aí eu sou mesmo sussurro, eu nem comecei a fazer. Aí eu volto pro Brasil, 2 anos e meio atrás, Cruzadas de Milagres. 18 mil pessoas dentro do GeoNS Arena, 5 mil do lado de fora, 70 mil pessoas em 5 dias. Irmão, sem card, sem convidado, sem divulgação, sem tráfego pago. Eu só botei assim, ó, Rio de Janeiro, vamos fazer história juntos? Dia tal. São Paulo, vamos fazer história juntos? Dia tal. E eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu até pensei, mas aí eu lembrei que o Deus que nem começou a fazer é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei. Então eu decidi sair desse lugar. É extraordinário ver uma igreja celebrando uma virada de ano no Allianz com 45 mil pessoas e 20 milhões de brasileiros pela TV aberta. Mas eu não vou dizer que ele concluiu porque eu acredito que ele nem começou a fazer. E no ano que vem, quando a gente anunciar 2 estádios e tiver mais de uma rede de televisão e tiver jornais de outros países e estiver sendo traduzido em outras línguas simultaneamente, eu não posso dizer, Jesus, obrigado, porque eu acredito que ele ainda nem começou a fazer. Então, acho que a chave que eu aprendi, Joel, e eu acho que faz sentido você aplicar, porque eu vejo isso em você, é reter a essência do que foi prometido, mas não limitar a dimensão do que ele prometeu. Certo. Então, você já entendeu, Deus te deu voz. Uhum. Mas você não tem nem ideia ainda da dimensão do que Deus vai fazer com a tua voz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou. Aí a gente olha para isso e fala, cara, então tá oculto, tá escondido. Não, no mesmo texto, logo em seguida a Bíblia diz, mas Deus já revelou por meio do seu Espírito. O que a Bíblia está dizendo não é que Deus não vai te deixar saber. O que a Bíblia está dizendo é que os seus olhos naturais não vão perceber, entendi, os seus ouvidos naturais não vão ouvir, o seu coração natural não vai sentir, mas pelo Espírito Deus está dizendo o propósito pelo qual você foi gerado. Por isso que tem que conectar na rádio certa. É isso. Senão não escuta. Senão não escuta. Tem que voltar para o lugar da origem. É nesse lugar, cara, que estão todas as respostas. O lugar das respostas é o jardim, cara. É onde você foi gerado. Imagina o seguinte, imagina que foi tatuado no teu interior cada promessa que Deus te fez. Uhum. Por que Deus coloca as promessas dentro e não fora? Olha que foto isso aqui, mano. Posso discorrer sobre isso? Uhum. Você pega uma caneca. Por que a caneca ela tem alça? Pra gente segurar. Mas por quê? Já parou pensar nisso? Por quê? Pra gente segurar. Além disso, porque é mais fácil de pegar, porque dá mais autonomia sobre a caneca. Porque você pode colocar uma bebida quente aqui. E não se queima. O que significa isso? Significa design. A palavra design vem de designo. Uhum. Ou seja, o seu desenho carrega o seu designo. Okay. Por que ela é como é? Porque ela foi feita para isso. Para um propósito específico. Para um propósito. Então esse é o designo dela, é o design dela. Entendi. Quando você entende o seu design, o seu design, você entende muitas coisas. Por quê? Porque você foi desenhado especificamente para o seu propósito. E é por isso que ninguém, além de você, cabe no lugar que só cabe você. Como é que é? Fala de novo. Ninguém, além de você, cabe no lugar que só cabe você. Porque você foi desenhado para isso. Você foi desenhado para esse tempo. Você foi desenhado para esse lugar. Você foi chamado para essa posição. Então pega isso aqui, cara. Existe um divine design. Existe um desenho divino. E é assim que você foi feito. Agora, imagina que eu vou pegar aqui um relógio, tá? Vou pegar um bom relógio. Vou pegar um Patek Philippe. Vou pegar um... E aí eu coloco aqui na mesa uma tábua com um monte de prego. Igual tinha aquele quadro no programa do Silvio Santos, você lembra? Lembro. E aí eu vou te dar um bom relógio. Vou falar, Joel, você tem 1 minuto para pregar todos eles. É muito provável, cara, que na primeira tentativa você vai destruir o relógio. A segunda, talvez. Faz sentido? Faz. Mas não dá para você dizer que o relógio era ruim. Certo. Na verdade, o relógio só estava fazendo algo que ele não foi chamado para fazer. Aí você pega um martelo barato, cara,
E na primeira martelada ele cumpre o propósito que o relógio mais caro que você tem nunca conseguiu e nunca conseguiria. Por que isso acontece, Well? Primeiro porque quando você tenta fluir em algo que você não foi desenhado para fluir, você se fere e não completa a missão. Então não dá para dizer que o Joel é bom ou ruim. Talvez você só tá militando no lugar errado. No lugar errado. Agora, quando você entende quem você é, o que você nasceu para fazer e você ocupa esse lugar, cara, você se torna imparável e incomparável. Porque ninguém pode ser o Joel além do Joel. Ninguém pode ser o Fernandes além do Fernandes. E é para esse lugar, cara, que tenta levar a gente o tempo inteiro, pro lugar de comparação. Por que somos a geração mais ansiosa que já pisou na face da Terra? Porque ninguém teve tanto acesso à comparação da vida do outro como a nossa geração tem tido. Então você tá aqui trabalhando, você abre o teu feed, você vê o teu amigo que tá em, sei lá, Maldivas, e você fala, cara, minha vida é um lixo, velho. Eu tô na terceira gravação do dia e o cara tá lá descansando. Então a gente tá o tempo inteiro comparando o nosso backstage com o feed do outro. Isso gera comparação. E quando você vai para esse lugar de comparação, esse lugar não é saudável, irmão. Por quê? Porque você foi chamado para fazer algo específico e todas as vezes que você se compara, você é roubado da tua identidade. Sim. Como que uma mulher é roubada na identidade dela? Como ela não percebe mais a beleza das curvas que tem, porque ela começa a desejar um padrão das curvas da outra. Quando que o homem é roubado na sua identidade? Quando ele não percebe mais, cara, a graça daquilo que ele carrega, porque ele começa a desejar a graça que Deus deu pro outro. Então, a nossa geração é uma geração que se compara o tempo inteiro. E quando você tenta ser quem o outro é, a tua geração não vai ter mais de você, porque você está tentando copiar outro. É o maior desafio da nossa geração. É um termo que se usa muito, você precisa modelar. Cara, eu acho até ok a ideia de modelar no início, talvez, da tua jornada, para você se inspirar. Mas o problema de alguém que vive se modelando é que você acaba se deformando. Por se modelar demais na persona de outro, você vai deformar a sua forma. Existe uma forma estabelecida. Olha o que a palavra diz. Para a gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma forma, cara, que é a tua forma original. Na verdade, a partir da tua conversão, Joel, você não está indo para um lugar novo, você está voltando para um lugar velho. Exato. Você não vai ser feito um novo homem. Você vai voltar a ser quem Deus sempre quis que você fosse. O Joel, como ele te fez desde o princípio. Onde toda falta é preenchida, onde tudo que está desalinhado é alinhado. Você está voltando para o lugar de origem, cara. Back to the future. Deus está te levando de volta para esse lugar. Faz sentido? E eu acredito que é sobre isso, cara. Faz tanto sentido que fica impossível negar. Eu cheguei numa fase que já tem um tempo já, né? Que ficou impossível negar que existe um plano. E eu já fui contra esse troço de plano. Não, cara, o sucesso é treino, pô, tá louco? Campeão não pede permissão. Eu sou fruto da repetição, cara. Eu sou fruto da repetição, eu treino, eu consigo, eu tenho um esforço e tal. Mas chegou um momento que eu falei, fluiu. Foi fácil. Não fui eu. Não fui eu. E você sabe do que eu tô falando. Parece que é um botão que liga. Eu nem gaguejo. Você não gagueja, cara. Eu te vi no palco domingo. Não gagueja. Você anda aquele palco inteiro de olho fechado. Você fica de olho fechado andando. O seu olho tá fechado, irmão. Peraí, pô. Eu vi na primeira fileira. Você tá de olho fechado, andando. E não é que você não gagueja, você empilha. Não é gagueira, é outra. Você empilha. Pá, 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 pá. É como se fosse. É uma rajada. É isso. Deu 19 minutos, você tava falando. Você acertou uma no meu peito. Você, pum! Eu falei, minha. Essa é minha. Eu precisava ouvir aquilo. Você plantou em mim. Na verdade, você não plantou, você só abriu assim, o zíper. Uau. Você abriu um zíper assim, tá aí. Cara, eu fiquei com uma coragem. Pensa, né? Qual que é a coragem pra um cara que já chegou num patamar que, pô, já realizou muita coisa bacana, já realizou coisas materiais muito importantes, já realizou coisas no trabalho muito significativas. Qual é o jogo agora? Qual é o desafio agora? É o que o dinheiro não compra.
Uma vez, cara, eu tava inquieto pra cacete, André. Inquieto. Aí a Lalas falou, por que você tá inquieto? Eu falei, pô, porque eu acho que se eu tomar essa decisão aqui, acho que vai afetar os negócios. Dela, você quer? Eu falei, eu quero, mas eu acho que agora não é a fase, acho que vai afetar os negócios e tal. E ela me viu inquieto, cara. Ela falou assim, amor, e se o dinheiro não fosse o problema? Você faria? Muito bom. Faria. Então faça. Então faça. Amor, o dinheiro já não é mais tanto problema assim pra gente. Lógico, a gente trabalha, a gente faz as nossas coisas, a gente conquista as nossas coisas, mas dá, cara, pra fazer esse negócio. Putz, aí escorreu uma lágrima. Assim, essa lágrima, ela foi uma lágrima de dá. Eu tava inquieto colocando um empecilho, o empecilho saiu, a lágrima veio do tipo assim, o que mais que falta? O que mais falta? 2022 aconteceu uma coisa muito louca, eu vou compartilhar aqui com você, eu quero que a galera saiba. Eu tava na minha casa, eu tinha um filho, meu segundo filho tinha lá, talvez, 4 meses, Joaquim. Larissa acordou, Joaquim chorou, Larissa acordou, deu de mamar. Devia ser umas 11h30 da noite, eu peguei o Joca, botei no peito, fiz ele arrotar. Rotar. E aí, eu não sei, cargas d'água, eu não tô lembrando porquê, mas ela ligou pro meu sogro. Tipo assim, 11h30 da noite. Ela ficou sem sono, eu fiquei sem sono, o Joaquim tá no meu peito. Ela ligou pro meu sogro. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem. Eu lá com o Joca, à noite. E ele me chama de Cabrabão. E aí, Cabrabão? Não sei o que. E aí, do nada, ele olha pra mim, tá incomodado, né, cabra? Tô. Dele, faz aí o que tá na tua cabeça, pô. Onde foi que você se perdeu? Do nada. Uau. E o que tava na minha cabeça era rodar o Brasil falando. Rodar o Brasil falando. E ele, faz, meu. Faz. 2022. Era 00:30, eu mandei uma mensagem pro Douglas, da Non-Stop. Douglas, cara, eu quero o seu teatro pra fazer um evento semana que vem, não sei o que, não sei quanto, não tenho a menor ideia. Dele, beleza. Amanhã eu te respondo. No outro dia eu acordei 5h pra pedalar, tava treinando pro Ironman. Pedalei 5h. Eu mandei uma mensagem pra ele, 00:30. 5h acordei pra pedalar. Subi na bike, tocou o telefone. Pum, Douglas. Ele falou, 14 de abril. Cara, ele tava tipo assim, 5h tava acordado. Uau. Eu falei, pô, tu não dorme? Ele também tem filho pequeno e tal, né? E aí ele falou, beleza. Eu falei, qual o nome? Eu falei, não sei. Qual o assunto? Eu falei, não sei. Qual é o ticket? Eu falei, não sei. Eu não sei nada. Dele, 14 de abril. Eu falei, tá bom. Liguei uma live naquele dia. Uau. 12h. Galera, dia 14 de abril eu tô indo pra Campinas fazer um evento, vai ser R$50, o nome do evento vai ser A Senha. Beleza? Link tá na bio, compra. Desliguei. Fui fazer uma reunião. E botei meu telefone no modo avião. Acabou, cara. Quando eu fui fazer a reunião com o Thiago Nigro, né? Sim. Quando eu abro o telefone, ele, Joel, é o seguinte, vendeu e tudo em 1 minuto. Uau. Eu falei, como que é? Ele, 1 minuto. Acabou. Acabou, cara. Acabou. Eu falei, 1 minuto? Ele, 1 minuto. Abre outra. Como assim? Abre outra sessão. Como assim? Abre outra sessão. Aí eu fui nos stories. Galera, não sei o que aconteceu. Acabou. Mais uma sessão. Pá! 30 minutos. Sold out. Uau. Dele, Joel, abre o Brasil. Eu falei, mas nem a pau. Abre o Brasil agora, abre o Brasil. Eu falei, não tem como, cara. Nunca fiz isso. Ele abre Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, abre Junessa Arena, abre. Eu gagueja. Fiz uma live no dia. Galera, tá aberto. Sold out em todas, André. Foram 19 cidades. Uau. Todas lotadas. Todas lotadas. Então vamos lá. Você consegue fazer uma anatomia do que eu te expliquei aqui agora? Você consegue dar uma explicação espiritualizada? Qual que foi o lance? O que aconteceu? Eu obedeci, eu senti? Qual que foi o lance? Cara, vamos lá. Primeira coisa, isso é o que eu chamo de impressão no espírito. Você teve uma impressão. Alguns vão chamar de intuição.
Cara, eu preciso fazer. E você fez. Sim. E tem muita coisa que a gente nunca vai saber que deixou de viver porque a gente nunca se posicionou pra viver. Você falou isso domingo. Então, cara, eu acho que Deus até poupa a gente porque a dor da frustração de saber o que se deveria ter vivido e não viveu é algo que muitos de nós não conseguiriam, cara, administrar. Então tem coisas, você que tá me ouvindo, tem coisas que você deveria ter vivido, poderia ter vivido e escolheu não viver. Quando que você escolheu não viver? Quando você escolheu não se posicionar. Porque toda omissão é uma posição. Quando você se omite, você escolhe. Olha que foto isso aqui, Joel. Eu gosto de pegar a etimologia de algumas palavras, isso às vezes traz um significado, um sentido mais amplo. A palavra decisão significa cortar fora. Ok. Por isso que incisão é cortar dentro. Circuncisão, cortar em torno. Então, decisão significa cortar fora, ou seja, quando você decide por algo, você precisa cortar alguma coisa que não vai fazer mais parte do novo. Então, quando você decide se posicionar, essa posição tem um preço, mas ela também tem uma recompensa. E tem muita gente que prefere não decidir, não se posicionar, não se expor, e é por isso que não vive o que já deveria estar vivendo. Eu costumo brincar que quando Deus fala com você uma vez, é uma direção. Uhum. Quando Deus fala a segunda vez, é uma confirmação. Mas quando Deus fala 3 vezes ou mais, significa que você já deveria estar vivendo o que você ainda está ouvindo. Certo. Então Deus fala para mim, Brasil, São Paulo. Falei com a minha mulher, a gente estava em Miami, com igreja em Deerfield ou Coral Springs, algum lugar. A gente estava com a segunda igreja plantando lá. Green Card, 2 filhos americanos estabelecidos. Amor, Deus está falando sobre São Paulo. O que sobre São Paulo? Eu falei, não sei, mas Deus vai fazer algo lá. Aí eu chego com o meu pastor, Deus está falando comigo sobre São Paulo. O que você está vendo, Fernandes? Eu não sei, mas eu queria que você soubesse, vamos ficar atentos, Deus vai fazer algo lá. E aí, irmão, um cara do Mato Grosso pega Covid, começa a ouvir minha pregação no YouTube, apareceu do nada, e ele ouve uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, esse cara se converte. Uhum. A família dele é impactada. Ele consegue o meu telefone com um cara que alugava carro de luxo em Miami. Esse cara chega até mim e ele fala, eu preciso fazer alguma coisa para agradecer o que você fez na minha vida. Eu falei, irmão, fique em paz, eu tô fazendo o que Deus me chamou para fazer, tá tudo certo. Ele falou, não, mas eu preciso. Você precisa de algo no Brasil? Eu falei, olha, Deus tem falado comigo sobre São Paulo. O que você precisa em São Paulo? Eu falei, eu queria começar uma base em São Paulo. Eu sinto que eu vou fazer cruzadas de milagres e alguns projetos. Resumo da ópera, Joel. Esse cara paga 2 anos de escritório para mim. No Iguatemi, em cima da Netflix Brasil. Uhum. Todo de vidro. E por 2 anos eu tenho um escritório que a vista do escritório é a igreja que hoje eu sou pastor. Sem eu ter a menor ideia que um dia eu pastorearia ali. Então a sala que Deus me deu, ela projeta um futuro que Deus já tinha para mim. Eu estou sentado vendo o lugar que daqui a algum tempo vai se tornar igreja. Então olha que poderoso isso aqui, cara. Uma posição liberou um destino que hoje toca a nação. Mas tu aceitou também, né? O cara foi lá e quis te honrar. Tem gente que orgulhosamente não aceita, né? Irmão, a maior parte das coisas que a gente deixa de viver são posições que a gente escolheu não ocupar. Olha que forte isso. A Bíblia fala sobre Esther. Ela é adornada e preparada para um tempo. Ela se torna mulher do rei. E aí chega num ponto em que ela, como tem acesso ao coração do rei, ela pode defender o seu próprio povo. E aí Deus fala para ela, olha, você foi chamada para esse tempo. Se você não se posicionar, socorro e livramento virão através de outra parte. Mas a sua família não fará parte disso. Forte. Mas se você se posicionar, é como se Deus estivesse falando, Joel, se você não aceitar o que eu tenho para você, eu vou levantar outra voz na sua geração e vou confiar a ele o que antes eu tinha te confiado. Mas você não vai fazer parte do que eu tinha preparado para esse tempo. Porque o que eu acredito, Joel, o que Deus tem para a geração, ele não vai deixar de fazer porque um homem decidiu não se posicionar. Ele transfere para outra oportunidade.
Eu falo isso pra minha igreja o tempo inteiro. Cara, eu não sou o mais preparado, eu não sou o que tem mais fundamentos teológicos, eu não vim de uma família sacerdotal. Eu consagrei os meus pais ao ministério pastoral. O meu pai não era pastor. Eu derramei o óleo sobre a cabeça dele e ungi pastor. Então eu não tive uma criação com base cristã, ou seja, eu sou um improvável. Tem outros homens mais preparados do que eu para estar no lugar que eu estou? Sem dúvida nenhuma, milhares deles. Mas eu acredito que esse bastão só veio para minha mão porque passou por muitas mãos que em algum momento acabaram perdendo a oportunidade que receberam de Deus. Alguns acabaram se deslumbrando, outros acabaram construindo para si, outros acabaram se perdendo por conta de dinheiro, outros por conta talvez de mulheres. Eu não sei o que fez esse bastão passar de mão em mão, mas uma coisa eu sei, eu não era o primeiro da lista. E esse entendimento muda todo o teu posicionamento. Joel, com muito temor eu falo isso, eu acho que você não era o primeiro da lista, cara. Eu não era o primeiro da lista. Mas Deus viu graça na gente. E a gente aceitou. E a gente está vivendo algo extraordinário, cara. E a gente precisa manter esse coração e esse entendimento que tudo que estamos vivendo por graça. Uhum. Porque se em algum momento entrar no nosso coração a ideia de que a gente merecia viver o que a gente está vivendo, cara, a justiça própria nos rouba o acesso da justiça de Deus. Uhum. Quem vive por justiça própria, eu fiz por merecer. Quem vive pela justiça de Deus, cara, eu não merecia, mas Deus decidiu me dar. Fernando, explica o teu sucesso. Cara, Deus viu graça em mim. É isso que eu ia te perguntar. Deus viu graça em mim. Por que você tem sucesso? Deus viu graça. E eu vou te explicar medidas de graça de Deus que foram visíveis. Primeira, fevereiro de 2019, acontece um evento chamado Descend em Orlando. Eu tinha acabado de ser enviado para Orlando, eu, a Kezinha e a Cécia. A gente não tinha ainda os nossos outros 2 filhos. Cara, meus amigos estão vindo do Brasil para participar do Descend. E eu tô alugando carro para pintor na estacionamento da IKEA para compor renda. E eu tô lá fazendo o que Deus me chamou para fazer. A gente tinha acabado de começar a romper no Brasil, tinha aberto uma pequena editora, comecei a fazer agenda, saí de um apartamento pequeno que a gente dividia a sala com as caixas dos livros, fui para uma casa que tinha gramado, a Cécia agora tá correndo no gramado, a gente tá feliz. Aí do nada, quando tá tudo estável, Deus fala, larga tudo e recomeça. Então, eu tô nesse lugar que eu tô recomeçando do zero e eu tô lá. Fevereiro de 2019. Eu tô no meio de um culto e eu peço para Deus uma direção. Eu falei, Deus, me dá uma direção. Eu preciso discernir. Eu sinto de ir para Miami começar uma igreja, mas eu não quero ser precipitado. Tá no teu coração esse projeto, me dá sinais, eu quero discernir. E aí eu pego o cara, João, mais aleatório e eu falo, Deus, eu não sou de pedir sinais assim, mas eu queria muito que você usasse aquele cara para falar comigo. Sei lá, 3 horas de culto. Aquele cara nem pega no microfone. Aí acaba o culto, ele pega o microfone, eu falei, caramba, é agora. Aí ele fala assim, alunos da Bethel, eram os alunos do Supernatural School da Bethel, alunos da Bethel, todos na van em 5 minutos, a gente tá atrasado. Aí eu fiz isso aqui, ó. Curvei minha cabeça, falei, pai, obrigado. Eu sei que o senhor vai usar alguém para falar comigo, o senhor sabe como que eu preciso de uma resposta. Eu tô orando assim, aí alguém bate no meu ombro. Aí quando eu olho, quem é? O cara. James Burke, da Bethel. Aí ele, posso orar por você? Eu falei, claro. Você entende inglês? Eu falei, muito pouco. Aí ele chama um tradutor, pede para eu gravar e fala, grava o que eu vou falar. Aí ora por 17 minutos. E uma palavra que ele liberou, eu senti queimar no meu coração na hora. Eu sabia que ali Deus estava liberando algo. Ele fala, Deus está te dando a linguagem para essa geração. E ele repete, Deus está te dando a linguagem para essa geração. Joel, eu perdi a conta do número de vezes que eu chorava no carro dirigindo, enfrentando algum tipo de desafio, e eu botava aquela oração no carro e eu ouvindo e trazendo a minha memória que me dava esperança. Dá 2 semanas, uma pregação minha viralizou. Se chamava All In, se eu não me engano. Mais 2 semanas outra e outra. 3 meses depois eu tô no Paris Saint-Germain com o Neymar. Dá um tempo um jogador se machuca no Manchester, me mandam pra lá orar pelo cara. Acaba aquele ano eu tô com 600 mil seguidores. Eu falei, cara, tem algo aqui. E o que eu sempre ouvia era, eu não sei explicar, mas você tem uma linguagem. Aí alguém falava, cara, eu não sei te explicar, Fernando, mas você tem uma linguagem. E todas as vezes que eu ouvia isso, eu lembrava do dia que isso foi liberado. Então pega isso aqui. 2020,
Aí vem o Covid, pandemia. E aí Deus fala comigo: se você falar sobre esperança e cura, eu vou soprar o seu nome mais uma vez.